Valeu. Então, gente, estaremos começando aqui o simulado 10 de Química. E hoje a gente vai falar sobre alguns cálculos de dispersão, né, de medidas de dispersão, que tem a ver com concentrações molar, concentração em massa, com título e etc., para chegar ali até no cálculo de pH, tá bom? Além disso, a gente falará sobre radioatividade também hoje, ok? Então, se preparem aí e vamos começar. Pronto, na parte aqui de cálculos de medidas de dispersão, a gente tem que lembrar de algumas fórmulas, que essas fórmulas são a de concentração comum, justamente, concentração comum quando a gente está tratando de massa, né, relação em massa por volume. E por que eu chamo isso aqui de medidas de dispersão? Porque essa medida aqui, ela vai me dar a densidade populacional de um soluto. Tipo assim, se eu tenho grande quantidade de massa de soluto distribuída em unidade de volume, significa que eu tenho uma população de soluto muito grande. Enquanto que se eu tiver uma quantidade de massa muito pequena distribuída por unidade de volume, eu já tenho uma população de soluto muito pequena, tá? Então, essa noção de se saber qual que é a densidade e a dispersão da quantidade de partículas, da quantidade de soluto no meio líquido, né, na solução, isso aqui, essa noção vai ser dada justamente por esses cálculos, tá? Lembrando que, como esse cálculo é uma medida meio que estatística, ele não nos revela a quantidade total de soluto ou de solvente, tá bom? O que vai me dar a quantidade total, a noção total sobre soluto ou solvente são valores, né, de número de mol, valor de massa, o valor de volume, tá? E não os valores de concentração comum ou concentração molar, tá? Os símbolos que a gente usa aqui é o C, né, para concentração comum. Já a concentração molar a gente usa o símbolo dos cochetes, e aqui é número de mol por volume. E aí a gente tem aqui número de mol, que seria, né, aquele cálculo lá em que a gente pega a massa sobre massa molar. E título quando a gente compara, né, a quantidade de massa ou volume do soluto em relação à massa ou volume da solução. Lembrando que a massa ou volume da solução representa o 100%, representa o total, a totalidade daquela mistura, tá bom? Enquanto que a massa ou volume do soluto é somente a parte mais particular, que relaciona-se diretamente ao que está sendo dispersado naquele meio, beleza? E daí a gente chega aqui numa parte que fala sobre diluições de soluções. O que é diluir uma solução? Seria tornar menos concentrado, né? É aquele caso lá da pessoa que fez o suco de maracujá, né? E errou na mão na quantidade de água, colocando mais água do que o necessário. E aí o suco fica fraco. Tá fraco por quê? Porque está diluído, né? E a estratégia que a gente faz quando a gente está em laboratório, que a gente tem, por exemplo, alguma coisa que está bastante concentrado, é justamente diluir, né? Aumentar a quantidade de solvente para aumentar a dispersão, né, de soluto em relação ao volume total, tá bem? Então, vamos lá, se eu quero diluir alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar solvente, tá bem? Outra forma de diluir a minha solução é retirar soluto. Tá? Só que das duas situações, né, adicionar solvente e retirar soluto, a mais comum, a mais prática é de se adicionar o solvente, né? Colocar aquele copinho de água a mais ali na sopa que está muito salgada, está muito temperada, né? E por aí vai, tá bem? Já a situação oposta de diluir é concentrar. E daí, para concentrar, a gente tem que fazer tudo o oposto, né? O que é que a gente pode fazer? Adicionar mais soluto, né? Alguma sopa que está insossa, a gente vai colocar mais sal, tá? Ou o caso oposto seria de retirar solvente, tá bem? Esse caso de retirar solvente em práticas laboratoriais, né, é comum até, tá? Que a gente chama de dessecação. Até mesmo na indústria se faz ele, né? Que se coloca num ambiente que vai retirar a umidade, né? A gente coloca um sistema que é cheio de substâncias higroscópicas
e aí essas substâncias higroscópicas conseguem puxar a umidade da solução, tá? E aí reduz um pouquinho do solvente. E aí a gente chega a uma coisa chamada de lei de diluição, tá? Nessa lei de diluição se diz o seguinte: numa diluição, a quantidade de matéria do soluto mantém-se constante, tá? Se eu estou tratando de uma diluição e que nessa diluição aconteceu por adição de solvente, é óbvio que eu não variei a quantidade de soluto. A quantidade de soluto permaneceu a mesma. O que eu mudei foi a quantidade de solvente, tá? Como eu tinha definido para vocês anteriormente que concentração comum é a quantidade de massa pelo volume, então eu posso obter, através desse dado, né, conhecendo os volumes, a quantidade de massa, né? Então, massa seria concentração vezes o volume, tá bom? Então, se eu estou tratando aqui de uma situação que aconteceu diluição, eu vou pegar a concentração inicial, eu vou pegar o volume inicial e vou colocar a concentração final vezes o volume final, tá? O que é que eu estou dizendo? Que as massas iniciais e finais de soluto são iguais, tá? Porque o produto concentração vezes o volume é da massa. Então, se essa quantidade de matéria ela está conservada do início ao fim ao processo, eu posso usar essa lei de diluição, tá bom? Só que a versão mais comum de tratar com ela é quando a gente vai falar de número de mols, tá bem? Vou passar aqui, ó, pronto. Aqui já fala de número de mols, que ele usou aqui a letra M, né? Porém, a gente pode usar também o colchete, né? Então, a gente usa aqui colchete 1, lá, que é a mesma coisa, tá? O que é que eu estou dizendo aqui? Que o número de mol permaneceu constante, né? Se eu posso definir número de mol pelo produto da concentração molar vezes o volume, então eu posso dizer que o número de mol inicial e final são iguais, portanto, os produtos das suas respectivas concentrações iniciais e finais pelos seus respectivos volumes inicial e final vão dar uma quantidade constante de número de mol, tá? Sabendo disso, a gente chega a essa equação, tudo bem? Passando mais adiante, existe uma coisa chamada de potencial hidrogeniônico, né, que é o que a gente chama de pH. E aí o pH, que é o potencial hidrogeniônico, ele consiste num índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. Tá? É um parâmetro, um dado numérico, né? Às vezes ele pode ser um dado qualitativo, a gente fala já dessa situação, que vai me dizer se o meio ele é um meio bastante ácido ou pouco ácido, tá? Ou abásico, ou neutro, e etc. Tá? Ele vai dar essas situações aí. O pH ele é determinado pela concentração dos íons de hidrogênio, né? Ou o íon hidrônio, né? Aqui está hidrogênio, coloquei, fiz uma salada aí, né? Então, no caso, seria a concentração de íons hidrônio, né? Porque eu coloquei ali no parênteses o hidrônio. E ele se trata de uma função cologarítmica da concentração dos íons hidrônio, tá bom? Então, eu vou explorar a matemática disso aqui mais adiante, tá? Não agora nesse instante. Quanto menor o pH de uma substância, tá? Se ele é uma função cologarítmica, lembrando que uma função cologarítmica é quando eu trato o negativo, né, a versão negativa do logaritmo decimal de uma concentração. Então, eu estou falando de um valor que, quanto maior ele é, quanto maior for a concentração, menor vai ser o valor desse pH, dessa função, porque ela tem um menos ali multiplicando, tá bom? Então, por isso nessa lógica, né? Quanto menor for o pH de uma substância, mais ácida vai ser essa substância, tá? Porque a concentração de H+ será maior e menor será a concentração de OH-. Perfeito? Então, como saber se uma solução é ácida ou básica? A gente pode usar alguns parâmetros, tá? Para esses parâmetros, a gente tem um parâmetro que ele é quantitativo, tá? Qual que é ele? É o pH-metro, tá? Se chama assim, ó, pH-metro. Certo? É um aparelhozinho, tá? Que ele se coloca, parece um termômetro. Você coloca lá na solução e ele vai indicar o pH da solução com um número lá definido, tá certo? Mas a gente usa também alguns métodos qualitativos, tá? Qualitativos por quê? Porque a gente não tem um valor numérico, a gente só sabe que faixa de pH ele tá?
que é o caso do papel de tornassol, da fenolftaleína, alaranjado de metila, azul de bromotimol, tá bom? Então, no caso do papel de tornassol, a gente vai ver que na condição de ser ácido, ele vai ser vermelho, e na condição de ser base, ele vai ser azul, tá bom? Já na condição de ser fenolftaleína, na condição de ser ácido, ele vai ser incolor, e na base, ele vai ser... aqui está vermelho, mas é rosa, né? A gente sabe que é rosa. Alaranjado de metila, na condição de ser ácido, ele vai ser vermelho, e na condição de ser base, ele vai ser alaranjado. E azul de bromotimol, na condição de ácido, ele vai ser amarelo, e na condição de base, ele vai ser azul. Eu não sei se vocês repararam, tá? Não sei se vocês repararam, vocês vão me dizer aí se vocês repararam isso. Mas, quando a gente tem um ácido e uma base para um indicador, a gente começa com uma cor que ele vai apresentar, que é de menor frequência, e ele está mudando para uma outra cor de maior frequência, tá? Será que isso tem alguma coisa que a gente poderia interpretar? Só lancei a pergunta aí para vocês pensarem, tá bom? Antes de eu chegar a uma resposta com vocês, eu queria que vocês pensassem o seguinte. Quando eu tenho uma substância que está ácida, essa substância ela é muito capaz de liberar íons H+, tá bom? E íons H+, eu estou povoando o meio com muitas cargas positivas, e esse povoamento excessivo de cargas positivas vai fazer com que as substâncias que estejam ali no meio percam elétrons para esse meio, né, muito negativo, muito positivo, perdão. Então, isso aqui vai promover o que a gente chama de oxidação. O ácido, ele é um agente oxidante, então ele vai promover uma oxidação. Já se eu tiver uma condição básica, vamos dizer que básica, eu tenho muita oferta de cargas negativas. E tendo muita oferta de cargas negativas, ele vai jogar essas cargas negativas para o meio, né? E aí, como ele joga cargas negativas, joga os elétrons para o meio, ele vai promover a redução, tá? Então, a gente observa aqui, no primeiro caso, o ácido agindo como agente oxidante e a base agindo como agente redutor, tá bom? Guarda essa informaçãozinha porque ela vai ser importante para a nossa análise que vem agora a seguir, tá bem? Então, vamos passar, tá aqui, as viagens nas moléculas de indicadores. Vamos dar aquela olhada. Eu vou falar aqui apenas da fenolftaleína. Esse slide vai ficar disponível para vocês. E aí, se vocês quiserem dar um estudo por conta própria, no caso do tornassol, fiquem à vontade para vocês darem essa olhadinha aí nele, tá bem? Então, no caso da fenolftaleína, o que é que aconteceu? Ela começa incolor no meio ácido, e aí ela passa a ser rosa em meio básico, tá bom? Então, ela mudou de incolor para rosa. Quando eu olho as duas estruturas, eu observo uma mudança de uma para outra. Qual que foi a mudança? Aqui havia um ciclo e aqui não há mais esse ciclo. Essa é a primeira observação que eu posso fazer. Mas a segunda observação, que é a mais importante, é que aqui no meio eu tenho um carbono sp3. Após o processo em que ela saiu do meio ácido e foi para o meio básico, ou seja, ela sofreu o quê? Que eu tinha falado antes? Redução, né? Ela formou aqui uma substância, um carbono do tipo sp2. Tá bom? Formou esse carbono do tipo sp2. Qual que é a moral dessa história aí? A moral é que, antigamente, existia aqui uma ligação sigma que foi substituída por uma ligação pi. Tá bom? Eu vi uma ligação sigma que foi substituída... Perdão, eu relacionei a ligação errada, eu acho. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Havia uma ligação sigma, né, que foi substituída por uma ligação pi, que se propagou até aqui, né? Questão de ressonância, de transporte de carga, etc. Então, havia essa ligação sigma que foi substituída.
Uma ligação sigma, eu falei já, isoladamente, é uma ligação que tem um aporte energético maior, tá bom? Enquanto que uma ligação π é uma ligação isoladamente de aporte energético menor, tá bem? Então, quando eu falo de transições eletrônicas, de ligações sigma e transições eletrônicas de ligações π, eu estou falando de transições eletrônicas com magnitudes de energias diferentes, em que na ligação sigma eu tenho magnitudes maiores do que nas ligações π. Por que que existe essa diferença? Porque, como eu falei, as ligações sigma são de maior quantidade de energia. E relaciona essa palavra que eu estou dizendo, esse termo que eu estou dizendo, maior quantidade de energia, como sendo entalpia de ligação. Tipo assim, a energia que eu preciso para quebrar a ligação. Então, a ligação sigma ela é uma ligação de maior entalpia de ligação. Entenda dessa forma, tá bem? Então, como a ligação sigma ela é de maior quantidade de energia, ela precisa de uma quantidade de energia, obviamente, maior, né? Enquanto que a π ela precisa de uma quantidade menor comparada a esse fenômeno aí, tá? Só que existe um fenômeno, uma técnica que se chama a técnica do UV visível. O que é isso? UV ultravioleta, visível, o espectro visível, tá? As ligações sigmas, elas estão dentro do espectro do UV, porque estão relacionadas à maior quantidade de energia. E o ultravioleta a gente não enxerga, tá bom? Enquanto que a visível está dentro do espectro visível, obviamente, e são aquelas que têm menor quantidade de energia, que é a ligação, por exemplo, π, tá? Então já estou dando uma breve pista aí, por que uma é incolor e outra é já com a cor de uma frequência visível percebida, né? Daí eu passando aqui o nosso... Eita, o que aconteceu aqui? Daí passando aqui nossa imagem e a gente vai lembrar de um cidadão aí que eu já comentei para vocês, né, em aulas anteriores, que ele comenta justamente essa relação, né, da coloração com a quantidade de energia, tá bom? Lá na nossa roleta de cores complementares, a gente percebe que se a gente enxerga, vou colocar um olhinho aqui, ó, se a gente enxerga uma substância verde, é porque ela absorve essa cor aqui, magenta, eu acho, rosa, sei lá. Ela absorve essa cor, tá bom? Então, se eu tenho uma substância que ela era incolor, né, era porque ou ela estava dentro do espectro do infravermelho, né, ou ultravioleta, que a gente não conseguia enxergar, mas aí ela mudou para outra cor, no caso azul, né, aqui ó, azul, em que ela está absorvendo, né, que ela está absorvendo a cor oposta, que seria o laranja aqui, nesse exemplo aqui, tá? Então, a gente percebe que o caso, né, o fato de ter absorvido o elétron para formar uma ligação π, esse fato vai refletir na mudança de cor da substância, porque eu tenho condições de energias diferenciadas. Condições de energias que agora são visíveis ao olho nu. Tá? Então, eu tenho uma propriedade macroscópica, que é a cor da substância, sendo como é que eu posso dizer, uma evidência de uma mudança, né, em nível microscópico, de uma substância que estava fazendo apenas ligações sigmas e passando a fazer ligações π. Vocês me entenderam isso? Deixo, inclusive, esse segundo aqui para vocês fazerem análise aí para saber o que aconteceu e refletirem, tá? E aí vocês olham o slide anterior para ver quais eram as cores dele, o que é que tem a ver, e etc. Tá bom? Reparando que aqui essas cores visíveis, né, são ligações π que já existiam aqui, existem em vários cantos aqui, tá bom? Só que o surgimento de mais uma foi que deu o diferencial total aí na questão aí da substância apresentada, tá bem? E aí existe um processo, deixa eu dar uma olhada aqui se existe um processo chamado de autoionização da água, tá bem? Esse processo de autoionização da água, ele foi descoberto por um cientista que é o Frederick, eu não sei dizer o nome desse cara, mas enfim. É ele que propôs pela primeira vez que a água pura era condutora de eletricidade, mesmo que em pequenas escalas, né? E aí ele definiu que a água teria um comportamento anfótero, com ela fazendo a sua própria ionização. E isso acontece em pequenas quantidades, como foi dito, né? Mas a água, os valores, né, baixos de graus de ionização,
E aí ele teria uma questão de uma constante. Enfim, o que esse cara descobriu aqui é que acontece isso aqui com a água. A água ela sofre uma autoionização. Vou colocar aqui ó, 2 moléculas de água, sofrem uma autoionização, gerando H3O+, mais OH-. Tá bem? Como isso aqui mantém um equilíbrio constante, ele chamou esse equilíbrio de KW, tá? Aqui, ó, KW. E aí ele definiu que o equilíbrio KW seria o produto das concentrações de H3O+, versus a concentração de OH-, tá bom? Ele não considerou na constante de equilíbrio o H2O, porque o H2O é um solvente, né? Então ele tem a concentração constante, não seria considerável para o nosso cálculo, tá bom? O KW ele só se modifica com mudanças de temperatura, tá certo? E ele vai ser justamente esse cálculo matemático, né? Esse artifício matemático para demonstrar esse fenômeno aí, tá bom? Lembrando que a autoionização é um processo endotérmico, tá? Você está quebrando ligações ali, então você precisa, né, efetivamente quebrar, absorver energia para que isso aconteça, tá bem? Então é isso aí. Com isso, a gente já pode chegar à nossa questão 9, tá? Espero que todo mundo esteja me ouvindo, apesar da chuva. Questão 9 diz assim: o aproveitamento integral e racional das matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos da indústria, tais como o de combustíveis mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Este processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. Alguém poderia ter dificuldade com essa parte, aqueles ácidos minerais, mas ácidos minerais ele está dizendo que são ácidos não orgânicos, ou seja, ácidos inorgânicos, tá? Então é a maioria dos ácidos que a gente usa realmente na indústria mesmo, tá? No pré-tratamento de material lignocelulósico por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico que foi preparada diluindo-se 2.000 vezes uma solução de ácido sulfúrico, de concentração igual a 98 gramas por litro, ocorrendo dissociação total do ácido na solução diluída. No quadro apresenta os valores aproximados dos logaritmos decimais. Sabendo-se que as massas molares em gramas por mol do elemento hidrogênio, oxigênio e enxofre são respectivamente iguais a 1, 16 e 32, qual é o pH da solução diluída de ácido sulfúrico preparada conforme descrito? Tá, antes da gente começar a desenvolver essa continha aí, vamos trabalhar um pouquinho com o KW, tá? Aí eu começo a resolver essa questão. Então vamos lá. No KW é dito que ele é resultante do produto de H3O+, vezes OH-. Tá bem? Daí, se eu for aplicar uma função logarítmica nesses dois membros, eu vou fazer o seguinte, ó, vou multiplicar por menos log, né, decimal de KW, que multiplica menos log do produto das concentrações aqui. Nossa, eu fiz uma besteirinha aqui, peraí. Pronto. E aí a gente teria que substituir, né? Qual que é o valor de KW? O KW já foi calculado a 25 graus Celsius, etc. Que ele tem esse valor aqui, de 10 a menos 14. Então, menos log de 10 a menos 14, que é igual a menos log. Daí, a gente tem uma situação aqui em que a gente tem um produto dos logaritmandos, né? Então, a gente pode pegar e separar isso aqui como uma soma. Porém, a gente tem um valor de menos 1 multiplicando todo o logaritmo, tá? Então, a gente vai escrever desse jeito aqui, ó, H3O+, menos log de OH-. Tá bom? Daí a gente vai pegar esse expoente e jogar para frente, multiplicar fazer o jogo de sinal, né? Então a gente tem aqui 14, e aí a gente resta aqui dentro do logaritmo
log de 10 na base 10, que dá 1, tá bom? E aí, então, a gente tem 14 é igual a... Isso aqui, ó, menos log de H3O+, é a função pH, tá? Então, isso aqui é o pH. E isso aqui na frente, ó, vou colocar até o mais aqui e passar um parêntese, pronto. Isso aqui que temos aqui dentro desse parêntese é a função POH, tá? Então, daí a gente chega, meu Deus, a gente chega à equação que diz o seguinte: pH mais POH é igual a 14, tá bem? A partir dessa equação, a gente consegue, né, por meio do cálculo do potencial e hidrogênio iônicos, calcular qual que é o pOH de uma solução. Porque eu levo a essa equação e aí eu consigo, né, trabalhar matematicamente e localizar aí os valores que eu desejar, tá bem? Então, uma coisa assim bem tranquilinha mesmo, tá bem? Então, vou passar aqui um traço e agora vou começar a questão de verdade. A questão de verdade eu estou começando em azul, tá bom? Então, a questão diz o seguinte, que ele tem uma concentração de solução, de uma solução de ácido sulfúrico, vou colocar aqui o ácido H2SO4, que ele diz que tem uma concentração comum de 98 gramas por litro. Mas aí a gente sabe que essa quantidade de massa a gente quer relacionar à quantidade de mol, porque é melhor trabalhar com concentração molar, porque a concentração molar vai me levar ao cálculo do pH propriamente, tá bem? Então, eu vou dizer aqui que o número de mol de H2SO4 é igual à massa de H2SO4 sobre a massa molar dele, tá bem? E olha que bacana, a quantidade de massa eu vou dizer que vai ser de 98 gramas, tá bom? Vou dizer que é o que eu tenho em 1 litro. Peguei arbitrariamente. E aí a massa molar, eu vou fazer a conta aqui, tá? Ó, olha só. A gente tem que o oxigênio é 16 e a gente tem 4 átomos de oxigênio. Aí a gente multiplica por 4, né? Então a gente consegue aí 64 com mais 32, que é do enxofre. A gente consegue aí 96 com mais 2 átomos de hidrogênio, que cada um representa 1, a gente chega a 98. Então a gente repara que essa quantidade de massa molar é de 98 gramas por mol, o que significa que essa massa é a massa de 1 mol, tá? Relacionada a 1 mol. Então eu posso reescrever essa fórmula aqui, né? essa concentração comum, como sendo concentração de H2SO4, que é igual a 1 mol por litro. Olha que bacana. Pronto. Então já temos o dado preparadíssimo para a nossa conta. Mas antes da gente chegar a fazer o cálculo do pH, a gente vai usar agora a ionização desse ácido, para saber quantos são os hidrogênios ionizáveis, tá? Para quem tem prática, não precisaria fazer essa equação aqui, tá bom? Só em você ver, são 2, então, tá? Então já faria direto. Então, aqui ficaria 2H+, mais SO4 menos. Pronto. Então, eu tenho essa quantidade aqui que representa a minha relação estequiométrica, ou seja, o valor que eu encontro de número de mol de H2SO4, eu terei o dobro no número de H+, tá bom? Então, eu vou escrever em termos de concentração de H+, tá? Então, em termos de concentração de H+, eu tenho uma concentração que é de 2 mol por litro, tá bom? Por quê? Porque eu percebo que a quantidade de H+, é o dobro da quantidade de H2SO4. Então, se H2SO4 é de 1 mol por litro, H+ será de 2 mols por litro. Só que a questão ela trata da questão de fazer uma diluição em 2.000 vezes, tá? Diluir 2.000 vezes significa eu dividir essa quantidade de concentração 2.000 vezes, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Eita. Então, vou colocar aqui, ó, diluir
diluir 2.000 vezes é a mesma coisa que eu pegar 2. Espera aí, só um instantinho. É só eu pegar a concentração original e dividir essa concentração original por 2.000 vezes, tá bom? Então, qual que é a concentração original? É de 2 mol por litro. Daí eu divido isso por 1 sobre 2.000 vezes. Tá bem? Daí, quando eu for fazer aqui a divisão, eu vou simplificar, né? E vou chegar a um valor de 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Tá bem? Agora vai faltar espaço para mim. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Eu vou terminar a conta aqui nessa outra folha, tá? Acompanha aqui, porque senão não vai caber aqui para eu terminar. Então, eu tenho essa concentração final aqui e eu vou calcular agora o pH disso aí, tá bem? Então, vamos lá. Aqui, o pH vai ser igual a menos log da concentração de H+. Ah, mas a concentração de H+, era de 10 a menos 3, tá bom? Não se preocupa com unidades, porque quando a gente pega uma grandeza e coloca dentro de uma escala logarítmica, ela perde completamente sua unidade, tá bom? Então, não se preocupa em escrever. Então, isso aqui, a gente vai pegar esse expoente, jogar lá na frente e vai dar 3. Está aqui o resultado da nossa questão, tá? Rodolfo, você tem certeza que é isso a resposta? Porque a questão, não sei se você reparou, mas a questão deu uma tabela e você não usou a tabela para nada. O nome disso aqui se chama sacanagem. A pessoa pega, vê a tabela e diz, ah, meu Deus, eu não sei fazer a questão. E vai-se embora para outra só porque tinha uma tabela. Mas a tabela não servia para nada, só para assustar. Tá? Então a resposta é a letra B. Lembrando que tem aqui uma grande de uma sacanagem. Tá bom? Então é isso aí. Alguma pergunta com relação a essa questão? Vejam aí se tem alguma pergunta, que eu volto em qualquer passagem. A conta, veja aí se ficou simples. Diga pelo menos que está tudo ok. Só para saber se estão me ouvindo. Ok, show. Então vou passando aí, tá? Show, show. Obrigado, obrigado. Então, eu vou passar esse tracinho aqui. Ó, sobre a diluição do ácido sulfúrico em água, o químico e escritor Primo Levi afirma que está escrito em todos os tratados, é preciso operar às avessas, quer dizer, verter o ácido na água e não o contrário, senão aquele líquido oleoso, de aspecto tão inócuo, está sujeito às iras furibundas, sabem-no até os meninos do ginásio, né? Aí ele diz que furibundo significa furioso. O alerta dado por Levi justifica-se por quê? Então ele está falando aqui de uma situação em que eu coloco, né? Eu tenho aqui um becker, certo? Eu sou iniciante no laboratório, eu tenho aqui um becker e eu tenho água, tá? E aí eu coloquei, né? Eu tenho a opção aqui de colocar ácido sulfúrico. Meu Deus, estou escrevendo todo. Ácido sulfúrico. E eu tenho a opção de colocar água aqui, tá bom? Daí eu vou escolher a ordem. Primeiro o quê? Primeiro o ácido sulfúrico ou primeiro a água? Em segundo lugar fica quem, entendeu? Então, é essa situação que é falado aqui, tá?
Daí a gente tem que lembrar do seguinte, olha, se eu tenho um ácido, esse ácido ele vai sofrer um processo chamado de ionização. Ou seja, eu tenho ligações sendo quebradas que vai levar efetivamente uma molécula a formar íons, tá bom? Então eu tenho H2SO4, que uma vez que ela encontra a água, né, ela sofre esse processozinho aí, formando 2H+, mais SO4 menos 2. Pronto. Esse processo de quebra da ligação é um processo endotérmico, tá? Então, à medida que eu estou adicionando água no meio, eu estou aumentando o processo de ionização desse ácido, tá bom? Então, estou aumentando a quantidade de quebra de ligação. Por ser um processo que libera muito calor, ele vai ser justamente isso que vai acontecer nesse processo, tá bom? Então, justamente, eu estou aqui quebrando ligações químicas, essas ligações químicas liberam calor. Esse é o grande efeito. Então, se eu pego o copo lá, o becker, coloco o ácido e adiciono uma gotinha de água, isso vai estourar. Né? No que vai estourar, pode respingar um pouco de ácido na minha pele. Tá bem? Então, esse é um cuidado aí, que inclusive, antigamente os livros traduzidos de inglês, né, representavam algum risco por causa das inversões ali das relações de palavras, poderia levar a pessoa a concluir que a ordem correta seria colocar primeiro isso, depois isso aqui. Mas não é verdade. Primeiro é a água, depois o ácido. Tudo bem? Veja aí se ficou claro. Vai ficado claro. Não necessariamente, Leila. A gente pode... A Leila perguntou se diluição é sempre em concentração molar. Não necessariamente. Pode ser em relação a concentração em massa ou em relação à quantidade de mol. Só que a gente trabalha, né, mais frequentemente em quantidades molares porque a gente vai trabalhar com o parâmetro pH, tá? E o parâmetro pH ele precisa necessariamente da concentração em quantidade de mol, tá bom? Entendido isso? Show, show mesmo. Então, daqui a gente vai chegar no próximo assunto, que é sobre radioatividade. Então, lembra vocês que eu já falei sobre a questão dos experimentos, né, daquela parte lá da atomística. Ficou faltando apenas falar, né, com mais propriedade sobre os tipos de decaimento radioativo, tá bom? Então, a gente tem a emissão alfa. Emissão alfa, que ela é caracterizada por ser exatamente igual a um átomo de hélio, né, ionizado duas vezes, ou seja, ele vai ser um núcleo em que tem 2 prótons, 2 nêutrons, e aí ele vai conter uma carga de mais 2, e ele vai ter uma massa de 4 e vai ter um número de prótons 2, tá? Então, isso aí é o que define uma liberação, né, de partículas alfa, né? Essa partícula que contém 2 prótons e 2 nêutrons. Nunca esqueça disso, pelo amor de Deus. 2 prótons e 2 nêutrons é o que define, né, o tal da partícula alfa. Tá bem? Enquanto que a emissão beta ela acontece pelo decaimento de um nêutron. Então, um nêutron ele sofre um decaimento, ele se divide, ele se parte, né? E no que ele se parte, resta nele um próton, tá? E é liberado uma partícula beta, que seria lá o nosso querido elétron, né? Além disso, é liberado energia na forma de que a gente representa por essa letrinha grega aí, o Ni, que representa o neutrino, tá? Então tá aí representada a equação do decaimento da partícula beta, tá? Como a partícula beta, ela é o nosso querido elétron, então ela vai ter carga de -1, mas não vai ter massa, tá? Lembrando que o elétron, ele tem uma massa muito pequena, né? Ele tem uma massa de 1 sobre 1,836 a massa do próton, uma coisa muito pequena, é irrisório, tá? Então a gente não o considera, tá bem? E emissões gama são aquelas emissões, né, que são apenas radiações eletromagnéticas, tá? Não vai ter massa, não vai ter carga, mas vai ter uma
quantidade absurda de energia, tá bem? Ou seja, vai ter uma frequência muito alta. Então, seguindo aí, a gente chega às leis da radioatividade. O que é que diz essas leis da radioatividade? Diz o seguinte: a primeira lei da radioatividade, ou lei de Soddy, ela fala a respeito das emissões do tipo alfa, tá bom? Então, quando acontecer uma emissão do tipo alfa, significa que a partícula que sofreu esse tipo de decaimento, ela vai reduzir em 4 unidades o número de massa e vai reduzir em 2 unidades o número de próton, tá? Então, se eu tenho uma substância X, e aí essa substância X virou Y, mas ela liberou alfa, significa que essa substância Y ela tem 4 unidades de massa a menos do que a quantidade de massa em X, e vai ter 2 unidades de prótons a menos que a substância, o elemento X, tá bom? É isso aí que essa lei está dizendo. Tranquilíssimo, tá? A respeito disso aí. Isso aqui é um tratado de conservação da massa e de matéria, né? Porque se originalmente existia essa quantidade de massa e matéria, né, sendo bem redundante, no fim desse processo vai existir também, tá bom? E lembrando que aqui, né, nesse nível em que eu estou falando isso, eu não estou considerando a equação de Einstein sobre o defeito de massa, tá bom? Então, até esse momento, existe conservação perfeita de massa, né? Conservação perfeita da matéria. Tá? Eu não estou considerando aquele cálculo de Einstein que diz isso aqui, que energia quer dizer que massa seria uma quantidade de energia sólida, né? Seria algo do tipo. Enfim. E aí, vamos para a segunda lei da radioatividade, que é a lei de Soddy, que diz o seguinte: quando uma partícula quando é Eu não estou ouvindo nada aqui. Rodolfo? questão É, Rodolfo, tá dando uma cortada. E agora ele caiu, eu acho. cair mesmo, viu? Vou mentir para morrer pequeno. Voltei. Pronto, voltou. Você está me ouvindo? Eu já tinha chegado nesse slide quando caiu, não? Alô, som? Oi, oi. Tinha chegado aqui, não? Ah, tá. Eu estava aqui, não é isso? Eu estava aqui? Me ajudem. Estava, né? Pronto. Eu já tinha falado da primeira lei, da segunda lei, eu só tinha falado da primeira. Estava na segunda, ok. Obrigado. Ok, pronto. Então, a segunda lei da radioatividade, ela fala sobre as emissões do tipo beta, tá? Como a emissão beta, ela surge a partir do decaimento, da degradação de um nêutron, né? E a gente viu anteriormente que o nêutron, quando ele se degrada, ele libera um próton e um elétron, né? Esse elétron vai-se embora na forma de partícula beta, e aí o próton fica no núcleo, comumente. Então, o que acontece? Se eu tenho uma substância X e ela sofreu um decaimento beta, significa que ela subiu em uma unidade o número de prótons e que sua massa permaneceu a mesma, tá? Permaneceu a mesma por quê? Porque liberou apenas um elétron. E um elétron, né, não vai interferir na quantidade de massa da situação, dessa situação de decaimento, tá? Lembrando também que eu estou tratando de uma visão, né, em que eu não estou retratando
a equação de Einstein, né? Não estou tratando em nenhum momento sobre a equação de Einstein. Estou fingindo que ela não existe, tá? Porque na Vera existe uma diferençazinha de massa, mas uma diferença minúscula, né? Que vai ser representada pela quantidade de energia liberada nessa história toda aí, tá bem? Então, a efeito de cálculo, a gente não vai considerar as variações de massa para esse fenômeno, nem para o primeiro que não esteja na forma de energia, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre a questão do período de meia-vida ou semidesintegração. O que é isso aqui? Essa semidesintegração, né, é o tempo que a gente vai levar, né, que a substância radioativa vai levar para reduzir a sua quantidade de matéria até a metade da quantidade inicial, tá? Ó, esse tempo aqui, que é o período 1, que ele saiu da quantidade original até a quantidade da metade, é o que a gente chama de período de meia-vida. E aí a sucessão de períodos de meia-vida vai me dar o tempo total, tá bom? De tal modo que, se eu quiser saber quantos períodos de meia-vida se decorreram em torno de um tempo total, basta eu dividir o tempo total pelo período de meia-vida, tá? É mais ou menos aquela história. Se eu pegar, sei lá, uma trena, tá? Uma régua, pronto, de 30 centímetros, e eu quiser dividir essa régua de 30 centímetros em pedaços de 15. Quantos são o número de pedaços que eu vou obter? É só pegar os 30 e dividir por 15, vou obter 2, tá? Então, é mais ou menos esse raciocínio que a gente vai usar para cá, não tem que ter nenhum mistério. O período de meia-vida é a quantidade de tempo que vai decorrer até o decaimento da metade da massa original, ou do número de matéria original, tá? Enquanto que o tempo total decorrido, de fato, tá bom? Então, se eu quiser construir, né, eu percebo que essa queda é uma queda exponencial. Se eu quiser construir uma equação que vai me dar a relação disso aí, eu vou fazer essa equação da seguinte forma, ó. A massa final, deixa eu trocar aqui a cor. A massa final vai ser igual a massa original vezes 2. 2 por quê? Porque eu estou calculando as metades que estão acontecendo. Mas como eu estou calculando as metades, então eu tenho que colocar um menos, né? Porque seria 1 sobre 2, né? Então, um menos. E esse menos vai estar relacionado ao tempo total dividido pelo período de meia-vida. Por quê? Porque quando eu divido o tempo total pelo período de meia-vida, eu tenho a quantidade de decaimentos que aconteceram, né, pela metade, tá bom? E aí, uma vez que eu tenho esse dado, a gente consegue fazer a conta com grande tranquilidade, tá? Lembrando que a gente pode usar aqui, né, com grande frequência, os cálculos logarítmicos, né? Ou seja, eu posso fazer aqui, ó, log de MF é igual a log de M0 mais, aí eu boto aqui menos T sobre P log de 2, certo? Eu posso escrever isso assim, tá? Se eu considerar que o período de meia-vida é um período constante e o que está variando nessa história todinha é a massa final em função do tempo total que foi decorrido, né? Então eu posso dizer que isso aqui é uma função, né? Que eu coloquei em escala logarítmica, né? Se eu disser que isso aqui vale y, isso aqui é o y da função, isso aqui é o meu c da função, isso aqui, ó, esse t, né? Apenas o t é o meu coeficiente angular da função, e esse 1 sobre p, né? Que multiplica o log de 2 é a... Droga, eu disse o contrário. Só voltar aqui, peraí. Se eu pegar esse produto aqui de 1 sobre P log de 2, vai ser o meu coeficiente angular da equação, tá? Vou circular aqui. Isso aqui vai ser o meu coeficiente angular. E esse T, né, que é o que está variando, vai ser o meu X. Olha só, eu construí uma equação do primeiro grau, né, em escala logarítmica. É possível, tá? Desde que, quando eu escrever essa função, eu tiver tudo em termos de log, tá? Log aqui e log aqui. Aí, se tiver tudo em termos de log, eu vou ter uma função decrescente, né? Uma função decrescente do primeiro grau.
tá? Cuidado com isso, tá? Se eu posso trabalhar com outra escala e complicar a questão, mas não tem mistério. Como é que eu vou fazer isso? É só fazer a leitura. O log de massa final é igual a y, o y da função. O log de m0, que é uma constante, né? A gente chama que é a constante linear, né? Estaria para a constante linear, que a gente chamaria de c. E o número constante que acompanha a variável independente, que é o tempo, é o que a gente chama de coeficiente angular. E aí o x seria a nossa variável independente. Entendido esse trabalho matemático que eu fiz agora? Posso passar? Entendido esse trabalho matemático? Se tiver dúvida, por favor, repito, tá? Já que ninguém fala, eu vou passar. E aí tem a técnica, né, de datação por carbono 14. Daí, toda vez que eu vou falar dessa técnica da datação do carbono 14, né, eu me lembro dessa imagem, porque para mim não tem imagem melhor do que essa para tratar desse assunto, tá certo? Lembrando que antes de eu trabalhar com essa imagem, né, essa técnica do carbono 14 é o seguinte: quando a gente está vivo, né, a gente está submetido a cargas diárias constantes de carbono 14, tá? Então, carbono 14 seria um carbono radioativo que ele vai sofrendo decaimento, né? Vai sofrendo decaimento radioativo e a gente, né, está sempre repondo esse carbono 14 na alimentação, tá? Esse carbono 14 ele não causaria danos à nossa saúde, né? Pela quantidade que existe, porque, enfim, a gente já sobrevive com ele, né? A vida já soube resistir aos efeitos de decaimento radioativo por ele, né? Então, estaria sendo reposto, tá? À medida que a criatura lá morreu, o que é que vai acontecer? Ela não vai repor mais o carbono 14 pela alimentação. Então, a quantidade de carbono 14 que existe naquele organismo no dia da morte dela vai somente cair, tá? Então, quando eu faço o cálculo da datação do carbono 14, eu estou medindo a idade, né, o dia em que a pessoa, né, se houvesse um cálculo com exatidão, o dia que a pessoa, que o organismo, que a planta, etc., morreu, tá bom? Porque foi o dia que ela parou de repor as suas quantidades originais de carbono 14, tá bem? Então, sim, e esse cálculo é um cálculo que tem uma satisfatória precisão, tá? Eu acho que, se eu não me engano, ele sofre variações ali de 20 anos. Então, se eu considerar que eu estou calculando uma peça, né, que tem mais de 200, mais de 300, mais de 1000 anos, né, o que é 20 anos nessa distância temporal? Uma distância muito pequena. Então, ele tem uma satisfatória precisão, tá bem? Então, como é que começa essa história? Chega lá a radiação cósmica, tá? E aí os raios cósmicos entram na atmosfera terrestre e colidem com um átomo de nêutron energético. Então, esses raios lá energizam esse nêutron, né? E esse nêutron sai correndo com maior velocidade e atinge um núcleo de nitrogênio 14, que é o nitrogênio comum, tá? No momento que esse núcleo é colidido pelo contato com o nêutron, ele ejeta um próton. E aí, nesse momento que ele ejetou o próton, ele gerou o carbono 14, tá bom? Esse carbono 14 vai ser absorvido pela planta e aí, em algum momento, esse carbono 14 vai ser introduzido na cadeia alimentar, né? Por herbívoros que vão transportar esse carbono 14 ao longo da cadeia alimentar, perfeito? Então, é isso aí, mais ou menos, a historinha de como acontece o fenômeno, tá bem? Então, a gente tem aqui uma questão, que é a questão 19, que diz assim: o terremoto e o tsunami ocorrido no Japão em 11 de março de 2011 romperam as paredes de um isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas está o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. Então, ele deu aqui já a meia-vida do iodo, que é uma meia-vida de 8 dias. Tá certo? E aí, o tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir 1/16 da sua massa inicial é de... A gente ia fazer o cálculo, né? Como é que a gente faz o cálculo? Lembrando, é um cálculo de uma função exponencial. Se é um cálculo de uma função exponencial, a gente tem que
colocar massa inicial. O que é que está acontecendo com essa massa inicial? Ela está caindo a metade a cada período de meia-vida, tá? Então, ela está caindo a metade a cada período de meia-vida. Então, eu vou escrever desse jeito aqui, tá bem? Então, tá aí montada a minha equação, eu só vou substituir os dados, tá bem? Então, a massa final... perdão, ele disse que a massa final é de 1/16 da massa original. Então, já vou substituir aqui, ó. Massa sobre 16, tá? Que seria a massa final, que ele está dizendo no texto. Da M0 vezes... E aí ele diz que o tempo de meia-vida é de 8 dias, tá? Então, a gente substitui aqui, ó, menos T sobre 8. Tá bem? Daí a gente vai passar aquela nossa famosa faca aqui. Daí a gente também vai escrever esse 16 em base de 2, tá? Então, 16 em base de 2 seria 2 elevado a menos 4, tá bom? Isso aqui é 2 elevado a menos t sobre 8. Olha só, eu tenho mesmas bases e expoentes, né, aparentemente diferentes. Então, o que é que a gente precisa fazer? Igualar os expoentes. Então, fica menos 4 igual a menos t sobre 8. Daí a gente joga o 8 multiplicando, cancela os menos, a gente encontra que t é igual a 32 dias. Aqui é a resposta da questão, tá bem? Alguma pergunta com relação a essa questão? Posso passar adiante? Vejam aí. Vou passando adiante, então. Pronto. A questão 21 diz assim: o elemento tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório, que ele dá aí, eu acho que está errado esse número atômico aí do tório, tá? Ele está dizendo que é 96, mas não é 96 não, tá? Vou até riscar aqui, ó, tá errado. É 90 o número atômico do tório. Certo? Tá errado aqui, ó, 90. Deixa eu apagar aqui. Aqui é 90, pronto. A equação para o decaimento do tório é aí daí 230 e tal, aí dá decaimento. Aí, considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula fica bloqueada na caixa de aço inoxidável A. Então a gente vai só fazer essa continha aí, né? Vou reescrever aqui para melhorar. Então tem lá o tório 90, 230, que ele está sofrendo um decaimento desconhecido, gerando o rádio 228, 88 aqui. Mais a partícula X, que eu vou chamar de partícula X, tá? Mais energia. Top. Então, como que a gente faz essas continhas? É bem simples, tá? A gente vai fazer aqui, ó. Primeiro tópico, variação de massa. Qual que foi a variação de massa? É 228 menos 230. Quanto é que dá isso? Dá 4. Ah, legal. Menos 4, perdão. Variação do número de prótons, tá? O que é que aconteceu? Ele está no final com 88 e ele estava com 90. O que é que aconteceu aqui? Ele perdeu 2 prótons. Então, eu tenho que encontrar aquilo que ele perdeu em X, tá bom? O que é que ele perdeu em X? Então, X é uma partícula que tem massa 4 e número de prótons 2, tá? Quem que é X? X é uma partícula alfa, tá? Que a gente pode chamar também como o íon de hélio 2+, tá certo? Então, com isso a gente responde nossa questão. Bem simplesinha. Mas deixa eu complicar essa questão. Vou complicar essa questão. Primeiro de tudo, antes de eu complicar, veja aí se vocês entenderam, se tem alguma pergunta a respeito dessa questão.
Tudo ok com essa questão aqui? Eu posso complicar? Pronto, então vou complicar aqui a questão. Vou apagar isso aqui. Então, veja só. Imagine que eu tenho esse mesmo átomo de tório, esse tório que tem 90 e 230, sofrendo um decaimento, quer dizer, sofrendo sucessivos decaimentos, tá bem? Em que ele está gerando o randônio de massa 218 e número atômico 86, tá? E ele gerou partículas no plural, tá? Partículas, tá bom? Mais energia. Quantas partículas alfa e quantas partículas beta seriam geradas nesse decaimento aí? E aí, como é que a gente faz? Aí não tem mistério, né? A gente vai para a primeira variação, que é a variação de massa. Por que a primeira variação que eu vou calcular é a de massa? Porque, lembra, pela primeira lei e segunda lei da radioatividade, apenas aquele decaimento que varia a quantidade de massa é o decaimento por partículas alfa. Então, uma vez que eu encontro a variação de massa, eu posso dividir essa variação de massa por 4. Por que dividir por 4? Porque cada decaimento alfa recorre, né, a um decaimento de 4 da massa. Então, se decaíram em 8 unidades de massa, significa que aconteceram 2 decaimentos alfa, né? Um que reduziu em 4 e o segundo que reduziu em menos 4 também, tá bem? Então, a gente vai fazer primeiro da variação de massa. Vai lá? Eu tenho aqui 218 menos 230. O que é que aconteceu aqui? Foram perdidas, né, 12 unidades de massa. Olha só, se foram perdidas 12 unidades de massa, então significa que aconteceram aqui 4 decaimentos alfa. 4? Não, 3, perdão. 3 decaimentos alfa. Como é que eu cheguei a 3 decaimentos alfa? Só dividir o 12 por 3, né? Por menos 3. E a gente chegou em 3 decaimentos alfa. Só que agora eu quero saber qual foi a quantidade de partículas beta. Como é que a gente vai fazer? De novo, a gente vai pegar a quantidade final, que é de 86, menos a quantidade original, que é de 90. A gente vai reparar que aconteceu a perda de 4 unidades, né, de prótons. E aí, a gente sabe que 6 foram perdidos por alfa, tá? Ou seja, desses menos 4 aqui, aconteceu menos 6, né, pela partícula alfa, e vai acontecer mais uma quantidade B de partículas beta, tá? Por que menos 6? Porque cada alfa eu tenho a redução de 2 unidades de próton. Eu tenho 3 alfa, então for a redução de 6 prótons, tá bem? Então, a quantidade de partículas beta que eu vou encontrar vai ser igual aqui, ó, vai dar mais 2, ou seja, aconteceram 2 decaimentos beta. Então, seriam 3 alfa e 2 beta. A resposta final da questão. Entenderam esse tipo de questão? Eu acho que essa é a situação em que eu teria maior dificuldade para resolver uma questão de radioatividade com decaimento alfa e beta, tá? Em que a questão ela parte de um elemento, esse elemento sofre sucessivas transmutações, sucessivas liberações de partículas radioativas, e aí gera ali no final um outro elemento químico que a gente precisaria calcular quantas foram os processos de decaimento, tá? Então, os processos de decaimento aqui, quantos foram? Foram 5 no total, né? 3 alfa e 2 betas. É isso. Tá bem? Alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Não entendi tal passagem? Diz aí, por favor. Se não tiver dúvida, a gente encerra por aqui. E aí, tudo certo, pessoal? Você falou igual.